Salve, salve rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. O visual um pouco diferente aqui. Eu tô na minha estação de trabalho 2 com o notebook para economizar energia. Vocês sabem aí a minha sina, a minha saga com a minha conta de luz. E aí, pessoal, eu tava na última live falando com os inscritos, né? E também com os membros. Na verdade, eu tava na live exclusiva para membros. Se você ainda não é membro do canal, considere se tornar um para ter acesso a esses conteúdos aí exclusivos. E a gente estava falando sobre NAS, dando uma olhadinha no AliExpress ali, e eu ia mostrar para eles um case daqueles USB para 5 HDs da Aurico, um que eu estou pensando em comprar. Quando eu entrei na página da loja oficial da Aurico, eu me deparei com esse cara, que eu fiquei apaixonado, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então se a gente der uma olhadinha aqui, pessoal, eu estou na página da Aurico, tá? E é esse cara aqui, o HS500, que é o Metabox da Aurico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, passar as fotos aqui, ó. Isso aqui é a parte traseira dele. Ele tem a fonte de energia, duas portas de rede que são 2.5 gigabits, a gente vai falar mais sobre isso. E ele tem aqui duas portas USB 3.0, botãozinho de reset, parte da frente dele com o botão de power. Ele tem os indicadores aqui de atividade dos HDs e de status do sistema. É pequenininho, ó. Ele tem aí pouco mais de 23 centímetros de altura e 14 centímetros de comprimento, pezinho de borracha. A gente pode olhar aqui na parte traseira dele, que ele tem uma grelha. Essa grelha ela comporta aí 2 ventiladores, tá, de 80 milímetros. Ele é bem silencioso, tá, pessoal? Vou passar aqui para vocês um pouquinho as especificações. Esse modelo aqui é o HS500, 5 baias. Ele é de alumínio, tá? Com algumas partes aí de plástico ABS. Aquela frente, a grelha traseira, tá? Mas o invólucro dele é de alumínio. Ele tem um Intel Celeron N4120, que é um quad-core com 4 threads. Tem 4 GB de memória DDR4. Essa memória aqui, pessoal, ao que me parece, eu não vi essa informação no manual, mas ela deve ser soldada na placa e não deve ter como expandir, né? Mas se a gente pensar aí que ele roda um Linux otimizado para as funções aí que ele vai apresentar, eu acho que isso não é um grande problema, tá? Eu tava rodando o meu Open Media Vault no Raspberry Pi com 2 GB de memória RAM, e aí quando eu coloquei mais HDs nele é que ele começou a sentar, mas eu acredito que com 4 GB você consiga rodar aí tranquilo, com a capacidade máxima que eles colocam aqui de 5 discos de 18 teras mais um cache. E aí o legal desse cara aqui são coisas que eu vou falar para vocês já já. Então, como eu falei, ele tem 5 interfaces SATA, né? Tem 5 gavetas SATAs 3.0 de 6 gigabits cada uma, e elas já vêm prontas para você colocar um HD de desktop grande ou um HD de notebook, né? A própria gavetinha hot swap ali, ela já tem a furação própria para esses dois tipos de HD ou SSD. Aí, pessoal, ela tem aqui duas interfaces 2.5 gigabits. Se você tiver uma suíte aí com suporte a essa interface, você consegue aí agregar e ter 5 gigabits de throughput para a rede. Pô, Leandro, mas as minhas máquinas aqui em casa só tem 1 gigabit. Beleza. Se for um desktop, você pode aí comprar um adaptador de 2.5 gigabits e tornar esse desktop aí 2.5, melhorar o acesso dele ao NAS. E também, se você levar em consideração que se você tiver vários clientes acessando a gigabit, ter 5 gigabits lá do lado do servidor melhora a performance geral para todo mundo, já que se fosse do lado do servidor 1 gigabit, essas 5, 10 máquinas aí que tem na tua rede iriam ter que concorrer, não é? E compartilhar, e o gargalo seria lá na placa de rede do servidor. O RAID dele, pessoal, é outra coisa excelente, né? Como ele usa o LVM lá do Linux, ele consegue fazer um RAID que é aberto, que é open source, e ele consegue agregar os discos em RAID 0, 1, 5 e 10. E aí, pessoal, o legal disso aqui é o seguinte, que a maioria dessas caixinhas aí que são NAS fechado, que tem um firmware fechado, elas fazem um esquema de RAID semi-proprietário, ou às vezes totalmente proprietário, que se o servidor falhar, você não consegue pegar esses discos, levar para outra máquina, e com isso você não consegue fazer o acesso, né, aos teus dados, se você não tiver outra caixa igual. Com essa caixinha da Aurico aqui, se ela queima, se ela dá perda total, ou se você brinca ela tentando fazer um update ou alguma outra coisa, você consegue pegar os 5 discos, ligar no desktop, dar o boot ali para um pendrive com Linux,
montar esse LVM e aí ter acesso aos teus arquivos, né, para transferir para outro servidor para recuperar as informações. E aí isso aqui, pessoal, é ouro. Isso aqui é muito bom. E ela já tem compatibilidade aqui para HD de desktop, né, de 3,5, para HD normal de notebook e para SSD de notebook. Então, pessoal, tá aqui a cara, né, do MetaBox com os LEDs acesos. Aqui estão as capacidades dele, né? Apesar dela não ter saída de vídeo, ele tem capacidade de decode de 4K. Ela conta com uma HD gráfica 650 da Intel, que vem junto com essa CPU da Intel aí, esse Celeron. E o legal é que, como ele consegue fazer encode e decode de 4K, a gente consegue colocar um Jellyfin ou então um Plex e habilitar o container Docker, né, dessa aplicação para usar o encode e decode da GPU para acelerar aí algumas funcionalidades de recompressão, não é, do vídeo para a gente, sem que isso ocupe aí a CPU do servidor. 2.5 gigabits com link aggregation, então dá sim para colocar 5 gigabits. Você não tem limite de contas de usuários, tá? Ele tem aí 90 terabytes de capacidade total, levando em consideração que você use discos de 18 tera, que é o que a gente tem de limite agora. Quando for lançado, pessoal, acredito que ano que vem eles têm a expectativa de lançar disco de 27 e 30. Provavelmente vai suportar, tá? Não tem nenhum motivo por software ou por firmware para que não suporte HDs maiores. Eles estão colocando aí o que suporta hoje, tá? Não dá para garantir, mas normalmente não tem aí grandes problemas de suportar HDs maiores quando forem lançados. Ele tem aqui, pessoal, o suporte a um Docker, tá? Muito parecido ali com o Portainer que a gente já usa no OpenMedia Vault. Isso significa o quê? Que além dos discos, além do sistema operacionalzinho lá com o Linux por baixo que ele já tem, você consegue rodar qualquer container. Então, com essa memória aqui, daria para rodar aquele combo que a gente costuma rodar aqui no canal, que é um Nextcloud, um Jellyfin, um QBitTorrent, Bazaar, Sonar e Radar para ter aí o download das tuas séries, né? Então isso aqui é muito legal. Ele tem aqui o Weline App, um aplicativo aí para Android, para iOS, para você controlar e ver os status e acessar teus arquivos. Aí ele fala aqui da capacidade da CPU, né? É uma Gemini Lake, ela consome a CPU apenas, né? Tá? Não é o consumo total do equipamento. 6 watts de operação, então 24/7, né? Em uma semana ela consome apenas 0,2 kW. É claro que ele está falando aqui apenas da CPU. Essa unidade com 5 discos, ela vem com uma fonte capaz de 120 watts. Isso aí, pessoal, não quer dizer que ela vai consumir 120 watts. Quando você liga a caixa, ela tem que dar o boot ali nos HDs. E aí, normalmente, você tem um consumo maior de pico, tá? Mas depois que os HDs eles fazem o spin e vão para velocidade ali de operação normal, esse consumo geral ele tende a cair bastante, mas então ela tem um consumo de pico ali de 120 watts, e se tiver sem HD, aí você vai consumir a placa mais a CPU, que dá um pouco mais do que esses 6 watts aqui. Esse cara aqui já tem processamento de AI para acelerar algumas operações, já é tecnologia de 14 nanômetros e é um chip próprio para NAS, tá? Então ele já vem, ó, o chip com os 4 GB de memória RAM no próprio DAI, né? Então isso aqui é legal. Ele suporta esse serviço de SDVN, tá? Que ele te dá aí acesso aos teus arquivos. Teoricamente de forma segura, tá? Eu não sei até que ponto isso aqui é tão seguro. Porque, pessoal, eu não posso garantir que a Aurico ela vai estar fazendo updates constantes do firmware desse equipamento e fechando possíveis brechas de segurança que vão aparecendo. E assim, eu não sei até que ponto também é fácil da gente fazer o flash de um OpenMedia Vault em cima desse cara. Teria que ter uma unidade aqui para a gente poder fazer esse estudo, né? Eu não tenho ainda, não comprei. Isso aqui é um lançamento da Aurico, eu estou trazendo para vocês aqui, porque eu acredito que esse cara tem potencial para ser aí um NAS de baixo custo, muito bacana para home office, tá? E também para pequenos escritórios. Ele tem uma versão com 2 HDs, que faz RAID 0 e RAID 1. Aí para galera que precisa de menos espaço, é uma opção, só que ele só vai contar com uma porta de 2.5, mas também conta, né, com o slot M2 para cache, M2 NVMe. Aí aqui tá a carinha dele aqui traseira. Aqui tá a aplicação, né, que faz o NAT DDNS, né? Então você tem acesso externo da tua caixa lá pelos servidores da Aurico, né? Mesmo que você não tenha um IP dinâmico, né? Esse cara aqui ele fecha um túnel para lá e você consegue, utilizando o aplicativo SDVN, em qualquer lugar que você tenha ele instalado, você consegue acessar o recurso do teu MetaBox local. Então ele tem o Remote Access to Share Download, então você pode compartilhar vídeos e fotos que estão dentro da tua caixa, né? Então, pô, um inscrito falou, eu vou montar aqui um servidor Windows
para compartilhar, na verdade ele é até membro, tá? Para compartilhar fotos e vídeos com meus familiares. De repente uma caixinha dessa daqui, ela é muito mais tranquila, porque você pode criar as contas para cada familiar, eles instalam os aplicativos nos celulares ou nos notebooks deles, e aí consegue tanto jogar quanto acessar os documentos de forma segura numa caixa dessa que está localizada na casa de um dos parentes aí. Ela também serve como backup, né? Então você pode instalar o aplicativo da Aurico e ter o backup dos desktops e dos celulares direto aqui para a caixa. Ela é bacana aqui, pessoal, também para trabalho em grupo, né? Então imagina assim, você tem uma unidade dessas com cache em SSD, um monte de storage, e você tem aí uma empresinha que filma casamento e fotografa casamento, né? Então você tem ali de forma segura, né? Porque você tem ali um array, não é backup, mas você tem aí a possibilidade de perder um dos discos, tem um acesso rápido por causa das interfaces de 2.5 que podem ser agregadas, tem um cache no M2 para acelerar a leitura e gravação do que está nos discos, e tem espaço aí para crescer, né? Então você pode começar com 3 discos de 18, e aí quando for necessário coloca mais um disco de 18 e mais um disco de 18. Como ela também tem aí, pessoal, interfaces USB 3.0, a gente tem que ver até que ponto existe a possibilidade de você colocar um case USB 3.0 externo da própria Aurico ligado nessas portas USB, criar novos arrays e gerenciar dentro dessa caixa. Eu tenho um case desses aqui, mas quando eu tiver acesso, né, a uma caixinha dessas, aí eu vou testar se dá para expandir ela via as portas USB, por mais que não fique tão rápido. Se utilizar o cache lá do M2, aí é show de bola. Isso aqui também é legal, pessoal, para quem edita vídeo, né? Imagina assim, você tem uma caixinha dessa full SSD, e aí você edita os projetos que você está aí trabalhando diretamente nela, sem os arquivos estarem local nas máquinas dos editores. Os arquivos dos projetos que já estão prontos, você joga numa outra caixa, aí sem o cache SSD, né? Só com HD, para ter aí um storage mais lento, mas com mais capacidade. Uma coisa legal aqui, que por mais que a pessoa tenha acesso à caixa, o hobby à caixa, né, você pode combinar aí com criptografia AES-256, que o legal é que essa CPU da Intel, essa Gemini Lake aí, o 4120, ela já tem acelerador de AES, então toda a parte de criptografia e descriptografia é feita por uma parte da CPU, que não ocupa aí os cores para processamento. Ela fala aqui de 90 terabytes, pessoal, isso aqui é RAW, tá? Então, se eu colocar RAID 0, que sem nenhuma paridade, eu vou ter os 90, mas falhou um disco, perde tudo. O ideal é operar ela pelo menos em RAID 5 ou em RAID 10, para você poder ter aí uma operação mais segura, tá? E aí, pessoal, o legal dela aqui, ó, que ela suporta, né, alguns protocolos como o DNLA, transcode em real time, ela suporta aceleração de vídeo em 4K, e é bacana que isso aqui te dá acesso, né, nativo utilizando o protocolo DNLA, que é um padrão aberto de mercado, em qualquer Smart TV, porque mesmo sem ter cliente de Jellyfin, cliente de Plex, as Smart TV normalmente elas têm nativo o DNLA, você perde aquela interface, mas consegue navegar nas pastas e tocar os arquivos de mídia sem ter nenhum cliente do lado da Smart TV. O cliente dela também tem um negócio legal, que ele faz backup automático de foto de celular, ele identifica foto duplicada e te dá lá uma interface para você marcar as duplicadas e apagar. E também, pessoal, tem uma funcionalidade bacana, que ela consegue numa interface lá te mostrar as fotos em ordem cronológica, né? Então, se você acessa pelo aplicativo, pela interface web, você consegue aí ter um acesso, né, e pesquisar. Me mostra a foto lá do dia do aniversário do fulaninho, da fulaninha. Aí você coloca lá a data, ele te traz ali as fotos, né, daquele dia, daquele evento. Então ele é baseado aí em open source, né? Ele tem esse Docker. O VM Container, eu não sei exatamente se ele consegue virtualizar alguma coisa. Eu acredito que não. Eu acho que deve ser Container Linux, tá? Que não é o Docker, é outra coisa, mas é parecido. Mas ele não deve suportar virtualização, provavelmente aí porque a memória RAM de 4 GB é pouco para isso, mas para você ter acesso aqui aos containers é tranquilo, ó. Ele mostra aqui as interfaces. E é bacana porque como ela consome pouca energia e tem recursos de economia de energia também, ela é feita para você deixar ligada 24/7, né? E aqui, ó, são os aplicativos aqui para Android, iOS, Windows, ou Mac, TV, tem aplicativo para Smart TV.
E esse MPADD1 aqui, não tenho muita certeza do que é, né, na verdade. E a parte do low noise que eu falei para vocês, pessoal. Ó, o sussurro, ele tá em torno de 35 dB, que é mais ou menos aí o barulho de um Mac Mini desses M1. E o Metabox, ele tá em 37, que é apenas 2 dB acima, tá? Então, realmente, se ela tiver aí mais ou menos 1 metro de você, provavelmente você nem vai ouvir a operação da caixa. E o acabamento é muito bacana, ó. Tá aqui as gavetinhas, ó, para você introduzir os HDs, tá? Os hot swaps aqui da vida. Você abre, puxa, parafusa o HD, coloca de novo. Ele é feito para que a vibração dos HDs não cause ressonância na caixa, para não causar nenhum ruído estranho, né? E também melhorar a vida útil dos HDs mecânicos. O case é unibody, né? Então ele é feito com uma única peça de alumínio maquinada dentro do CNC. E a parte de plástico são essas grelhas da ventoinha e a parte da frente, né? A parte da tampa frontal que fica em cima dessa parte de plástico aqui interna, parece que é de alumínio também. Dentro da caixa, pessoal, o que vem? Ó? Vem o produto, né? A caixinha, vem o adaptador de energia, o cabo de força, um cabo de rede, parafusos, uma chave de fenda, um manual e um cartão aí de boas-vindas, né? Temos aqui os dois modelos, HS 200 NICE e o HS 500 NICE, que é o Metabox Pro 2 e o Metabox Pro 5, e aqui tem as especificações deles, tá? E as diferenças de cada um. Ele conta aqui com 8 GB eMMC para o sistema operacional. Aí ele fala aqui do M2 M-Key, né, que é um NVMe, para você colocar o storage. Eu não vi, pessoal, como é que acessa, tá, isso no manual. Provavelmente, quando você tira as baias de HD aqui, ele deve ficar acessível, ou tem algum esquema para tirar a carcaça para deixar ele acessível, mas também não é uma coisa que você vai estar trocando sempre, né? E aqui está a compatibilidade com os tipos de HD. E é isso, né, pessoal? Assim que eu estava querendo falar com vocês desse produto, porque realmente eu estava muito empolgado, assim, eu tô muito empolgado com ele. E qual é a ideia? Eu vou fazer um Apoia-se e vou pedir uma certa quantia lá para comprar e montar um full SSD desse cara para poder trazer os vídeos para vocês. E aí quem apoiar, eu vou sortear 4 produtos, tá? Pro primeiro lugar, eu vou sortear um disco NVMe de 1 TB, geração 3, tá? E vou sortear 3 discos SATA de 512, e aí quem ganhar pode escolher se vai querer receber ele no formato M2 ou no formato de disco de notebook. O NVMe tem que ser M2, né? Então você tem que ver se o seu dispositivo suporta. Aí, pessoal, vou pedir um certo valor aqui no Apoia-se, já botando uma gordura para caso o dólar aumente mais. Vou prestar contas, tá? Depois que fechar, se fechar o valor. Se não fechar o valor, devolve o valor para todo mundo que contribuiu, e aí provavelmente eu só vou poder comprar isso no final do ano, mas aí não vai ter sorteio para ninguém. Se fechar a cota, né, o valor completo, aí eu recebo a grana, compro, faço o sorteio, vejo com quem ganhou se vai querer SATA ou M2, lá os discos pro segundo, terceiro e quarto lugar. Vou comprar, tá? A marca eu escolho, tá? E a velocidade eu escolho, mas vai ser 1 TB NVMe e vai ser 512 pro SATA. Também, pessoal, vou mandar pelo correio já tudo incluído. Você só precisa depois a gente trocar uns e-mails aí e passar o endereço de vocês, vai estar tudo incluso. Eu vou mandar pelo PAC, pelo mais barato, com um segurozinho lá, mas vou mandar para vocês. E aí, se o correio extraviar, a gente pede o seguro, compra outro e manda de novo. Então não se preocupem com isso. Mas tranquilo, pessoal. A ideia aqui não é vocês darem para mim um equipamento. A ideia aqui é vocês terem uma contrapartida, né? Como se fosse, sei lá, uma rifa desses HDs. Contribui quem quiser, vai ter um valor mínimo, tá? Eu vou colocar o link do Apoia-se, lá vai ter escrito o valor mínimo. Quem quiser pode fazer mais de um apoio, né? Por exemplo, o valor mínimo, digamos que seja R$50. Não sei se vai ser esse valor ainda, tá? Vou calcular. Mas se você colocar 100, R$150, você vai ter 3 nomes no sorteio. Então aí depende de cada um. Vou colocar um valor que não seja nem tão caro, mas também não seja muito barato, mas que vale a pena você concorrer aos SSDs. E no final das contas eu vou ficar com o storage aqui para gerar conteúdo para vocês, tá? Eu acho bem interessante. Vou voltar aqui para o desktop, pessoal, porque eu quero mostrar aqui uma planilha para vocês, tá? Olha só, eu fiz essa planilha aqui, essa planilha tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Então, pessoal, a minha escolha, o que eu vou comprar, o que vai estar lá no Apoia-se, vai ser esse cara aqui, ó, que é um Metabox 5, né? Com 5 discos da Netac SATA, de notebook de 2 teras e um NV500 que ele suporta aí leitura de 5 gigabits e a gravação em torno de 2,5, tá? Um pouquinho a mais. Por quê? Porque como a minha rede aqui não é 2.5 gigabits,
esse cara para mim já vai estar excelente. E eu acho que ele ali no Full SSD provavelmente é o melhor custo-benefício, tá? Esse cara, ele vai sair 7.824. Eu vou pedir um pouco mais, tá? Vou pedir ali no Apoia-se em torno de 8.500, 9, para a gente poder ter a gordura por causa do dólar. Se eu gastar menos, o que vai acontecer? Eu vou fazer um vídeo de prestação de contas direitinho para vocês. O que sobrar, eu vou comprar mais SSD de 512 aí e vou ver quantos vai dar mais e aí sorteio para a galera que contribuiu. Mas mesmo que eu tenha que colocar dinheiro do meu bolso porque o dólar aumentou, porque foi taxado, alguma coisa do tipo, esses 4 que eu prometi estão garantidos de qualquer forma, tá, pessoal? Vou sair do meu bolso, se necessário, mas a ideia é que essa gordura aí esteja contemplando esses caras e aumento do dólar. O que eu vou mostrar aqui para vocês, ó? Se você quiser colocar um NVMe mais rápido, para que ele tenha suporte também à escrita a 5 GB, né? Poxa, eu esqueci de mudar aqui, é o modelo 7000 da Orico. Ele é mais caro aqui, ó, R$421, mas ele suporta uma gravação mais rápida também. Eu nem sei, tá, pessoal, se o slot lá no NICE ele é 4.0. Se ele for 3.0, aí a gente vai estar limitado pela interface. Então, por isso que eu estou comprando esse cara aqui, porque eu tenho essas dúvidas ainda que não estão claras lá em relação ao manual. Então eu teria que ter a caixa, vou comprar com o NVMe mais lento, vou ver se ele é geração 4, vou fazer os testes e aí vou dizer para vocês se vale a pena ou não comprar um NVMe mais rápido, né? É por isso que eu não escolhi esse cara aqui, que aumenta pouca coisa, aumenta aí R$420, né, R$22, mas ele eu não sei se vale a pena por causa dessa, que eu não sei qual é a limitação do hardware lá do equipamento que não tá claro no manual. Eu já li o manual, tá? Vou deixar também um link pro manual aqui na descrição do vídeo. Leandro, mas eu não confio nessa marca Netak, que é chinesa. Eu quero comprar aí SSD de marca boa. Quero comprar SSD aí garantido, de marca boa. Beleza, pessoal, só SSD de marca. Então eu coloquei aqui, ó, que 5 Samsung Evo 870, tá? SSD. Coloquei um Western Digital Black NVMe, tá? Aí, esses caras não são tão mais caros do que o que a gente estava usando aqui, tá? Mas multiplicando por 5, no caso dos discos da Samsung, dá uma diferença aí de quase R$2.000 a mais, né? O pessoal vai reclamar que esse NICE é muito caro por 3.000 e poucos reais, mas pessoal, o caro mesmo são os discos, tá? Se você for montar um computador, colocar memória, comprar gabinete, comprar fonte, comprar placa-mãe, comprar processador, aí compra um Ryzen, sei lá, 3600 ou um 12600, coloca a memória RAM aqui, tudo mais, compra as placas de rede 2.5 gigabits por segundo, eu te garanto que no total, essa máquina vai sair muito próximo do preço desse NICE. Você vai ter que manjar muito de Linux ou manjar o suficiente para poder gerenciar um Open Media Vault. Aqui, o sistema operacional foi feito para ser todo facinho, todo plug and play para a pessoa que não quer ter que aprender essas coisas e que quer ter um negócio com as mesmas funcionalidades. Fora que todo mês esse cara vai te economizar uma grana de conta de energia que essa tua máquina, se ficar ligada 24/7 dentro do escritório ou na tua casa, vai consumir muito mais energia elétrica, tá? E também não tem hot swap, você vai ter que, para trocar disco, vai ter que abrir e tal. Então, tem algumas vantagens, tá? Evidentemente que se você... não, eu quero economizar o máximo possível, quero montar a máquina eu mesmo, comprar a placa da China e não sei o que, e quiser montar, show de bola. Só o que eu recomendo para você é que não compre os HDs na China, tá? Por causa do transporte, como é mecânico, vai bater e tudo mais. Eu, particularmente, não recomendo e não confio em comprar os HDs lá, tá? Por isso, pessoal, que eu coloquei aqui algumas opções, ó, com HD, tá? 4 HD de 2 teras mais o NVMe. Então, Metabox e o NVMe comprado no AliExpress. E os HDs comprados aqui no Mercado Livre, evidente que eu já coloquei os HDs Iron Wolf, né? Que são HDs próprios para NICE. Você pode economizar um pouquinho comprando HD de uso genérico. Novamente, né? É o ideal? Não, não é o ideal, pessoal. Eu uso HD genérico aqui há muito tempo. Eles falham relativamente pouco, né? Então faz muito tempo que um HD meu não falha aqui, mas depois que eu comecei a usar o HP Microserve, quando eu usava um servidor montado, né? Que vibrava muito o gabinete por causa dos coolers, por causa dos HDs, eu tinha uma taxa de falha bem maior desses equipamentos, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que era legal, se você vai iniciar, já compra um Iron Wolf. Ah, Leandro, mas eu quero aproveitar meus próprios HDs. Beleza, pessoal, você coloca seus próprios HDs lá e ele vai apagar os HDs quando ele for montar o RAID, tá? Então,
você vai perder os dados. Tá bacana? Você tá confortável com isso? Top. Ah, Leandro, como é que eu faço então? Cara, compra pelo menos 3 HDs novos, monta um RAID 5, vai copiando teus HDs velhos para dentro da caixa via case USB ou outro computador, e aí depois você pega o HD que já ficou limpo e vai adicionando ele no array. Só que ele tem que ter o mesmo tamanho dos discos que já estão lá na caixa, né? Então, se os teus discos atuais são de 2 teras ou de 4 teras, vixe, desafender igual o Sérgio Moro agora, porque eu tô meio constipado aqui por causa da mudança de tempo, né? E também por causa da alergia. Mas aqui, ó, o mais barato seria os HDs de 2 teras. Eu nem considerei, pessoal, HD de 1 tera, porque a diferença não é significativa, tá? Então, aqui, pessoal, com 4 HDs de 2 teras e o NVMe, você teria praticamente, ó, o mesmo preço, né? R$ 500 a menos do que aquela minha opção que eu quero comprar Full SSD. Então, para quem está mirando aí nos discos de 2 teras, de repente já é legal ir no SSD. Ah, mas o SSD vai morrer logo. Mais ou menos, tá, pessoal? O HD mecânico, ele estando ligado, ele vai desgastando, porque ele está sempre girando, ele está sempre em movimento, ainda mais quando ele está no array. Ele tem sempre recálculo de paridade, ele tem sempre verificação do array. O SSD, quando você grava o arquivo lá, ele calcula a paridade e gravou no disco. Se não tiver modificação daqueles blocos daquele arquivo ali, então no meu caso eu jogo os vídeos lá e eles ficam lá no array até eu apagar. Quando esse vídeo aqui tá muito antigo, já não tem mais nada a ver com o canal, ou passou 2, 3 anos, eu não pretendo reutilizar esse vídeo para nada, aí eu deleto para ter mais espaço, mas ali naqueles 2, 3 anos que ele ficou no SSD, ele praticamente ficou imutável. Eu tenho alguns arquivos que mudam, como planilhas e outras coisas de trabalho que eu estou sincronizando lá no Nextcloud, mas são arquivos que tem poucas mudanças, tá? Então, no geral, gravou no SSD, ele só vai ler. E para ler, pessoal, o SSD não desgasta. O SSD, ele desgasta para gravação. Então, toda vida que você apaga o arquivo, grava de novo, apaga o arquivo, grava de novo, apaga o arquivo, grava de novo, você vai consumindo ciclos das células da flash, né? Mas se você grava e deixa lá e não mexe naquele arquivo, então o SSD ele tende a durar mais do que um HD, mesmo sendo um SSD no NAS. O que deve morrer logo vai ser esse cara de cache. Aí eu posso, né, provavelmente lá no software, porque geralmente isso é padrão, você setar o nível de cache. Então eu quero que seja cache só de leitura, e aí a gravação é feita direto nos discos do RAID. Pô, como é SSD, provavelmente vai ser até mais rápido do que o NVMe. Ele grava no NVMe e grava no array. E aí quando eu for ler, ele pega e lê do NVMe, que é mais rápido do que o acesso dos discos mecânicos, né? Como é tudo flash, provavelmente, aí eu vou ter que testar e fazer um vídeo para vocês, eu vou ter basicamente a mesma performance, tendo ou não o cache. Ainda mais, pessoal, que o cache do NVMe, ele é geralmente usado para gravações pequenas, né? E assíncronas. Então, quando você joga um arquivão para lá, ele normalmente ele tende a não usar o cache e gravar direto nas mídias definitivas, tá? Mas isso aí tudo, pessoal, a gente precisa ter o equipamento com os discos aqui para poder testar. E aí, para vocês verem, pessoal, como o negócio escala muito rápido, né? Se a gente passar aqui de 2 teras para HDs de 4 teras, a gente dobra o espaço, né? Em RAID 5, até agora, os de 2 teras que eu falei até agora, eles vão ter 10 teras de disco, o cache não conta, tá, como armazenamento, só que livre vai ter 8 teras, porque o espaço equivalente a um dos discos vai ser usado como paridade para poder suportar a perda de um deles. Quando você passa aqui para 4 teras, você passa a ter 20 teras de espaço total e 16 livre no RAID 5, tá? Aí nesse caso, pessoal, a gente já passa, ó, para quase R$ 2.000 a mais, né? Então de 7.777 para 9.531, mas eu nem acho que o 4 teras é o sweet spot, né? Seria ali o cara que é o melhor custo-benefício. Nós temos aqui, ó, discos de 6 teras, que aí vai te dar 24 teras livres aqui no array, são 30 teras de disco, né? E 24 livres. E a gente vai ter aqui, ó, o com 4 discos de 8 teras, que esse cara aqui seria o ideal em preço e espaço, tá? Ele vai te dar 32 teras de espaço livre e custa aí pouco mais de 1.800 a mais do que os de 6 teras, né? Então ele vai te dar 16 teras a mais de espaço por 1.800 a mais, né? Basicamente o preço de um disco desses de 8 teras. Pessoal, vocês não devem, meu Deus, eu quero comprar o NAS com o maior tamanho que existe. Você tem que saber quanto é que você precisa. Tipo assim, se os discos de 500 supram a tua necessidade,
Se disco de 250 supre tua necessidade, vai nesse cara. Aí usam um NVMe menor. Eu estou usando um NVMe de 2 teras, porque quanto maior o SSD, mais ele dura. Então, se eu colocar um NVMe de 256 GB aqui, ele vai morrer muito mais rápido. Em teoria, ele deveria morrer 8 vezes mais rápido do que o NVMe de 2 teras, tá? Quando você começa a subir aqui, você tem um disco de 10 teras, que aí ele vai te dar 40 terabytes livres, só 8 a mais do que o de 8 teras, e aí já sobe aqui, ó, quase R$3.000 a mais, tá? Se você vai para um disco de 14 teras, ele vai te dar mais 16, né? Que aí seria 28 a mais do que o de 8, só que aí já vai para 7.000 a mais. E se você vai para o máximo que ele pode ter, que é disco de 18 terabytes, aí fica 28.000. É muita grana, é muita grana. Então, se você não tem um uso comercial, se você não vai ganhar dinheiro com isso aqui, cara, não faz sentido comprar esse negócio, entendeu? Gastar ali os 7.000 e tal, também não faz sentido se você não vai fazer um vídeo ou não tem um pequeno escritório. Eu acho que se você quer ir nos de 2 teras, já vai direto no SSD. Se você quer ir no HD, mira no de 8 ou no de 6, tá? Que aí são as duas melhores opções. O de 2 e o de 4, para mim, não faz muito sentido, tá? O de 4 até faz, mas o de 2 é melhor fazer todo SSD. Mas ali, ó, o menor custo-benefício seria o de 4, seguido pelo de 6, e o melhor custo-benefício aí seria ir nos discos de 8, tá? Então, pessoal, vou deixar os links, tá, para vocês. Quem quiser comprar o NAS e mandar pra gente aqui para fazer uns vídeos, beleza. Aí eu não preciso esperar aí pelo Apoia-se. Quem quiser apoiar no Apoia-se, só vai ser cobrado, tá? Se fechar o valor. Se não fechar o valor em 3 meses, eu devo comprar um para mim no final do ano. Aí todo mundo vai receber o dinheiro de volta. Se fechar o valor, eu vou comprar, vou produzir os vídeos, vou ficar com o equipamento para mim e vou sortear 4 SSDs para vocês. Se do dinheiro que eu vou pedir o dólar baixar daqui para lá e eu não for taxado, e se sobrar dinheiro, vamos ver quantos SSDs a mais dá para comprar. Tipo assim, Leandro, dá para comprar 2,5, beleza, eu vou inteirar para fazer 3. Vai dar para comprar 4,5, eu vou inteirar para comprar 5, e aí a gente sorteia esses daí da grana que sobrar para galera que contribuiu. Então, eu prometo 4, mas pode ser que seja mais dependendo do dólar e da taxação, tá? É isso, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu achei um produto bem bacana, principalmente porque eu vejo que muita gente tem vontade de ter um NAS na empresa, no escritório, ou em casa, e fica meio intimidado com a questão de usar o Linux, tá? Às vezes não tem uma máquina sobrando e tudo mais. Se vai montar uma máquina, pessoal, faça as contas aí. Vai lá, coloca fonte, memória, CPU, vídeo on-board mesmo, que não precisa da placa de vídeo, coloca CPU, fonte, gabinete, tudo que precisa colocar, sem os discos, e ver se não sai muito próximo do valor aqui dos 3.000 que está sendo cobrado aqui pela Aurico, lá no AliExpress. E aí, pessoal, o caro mesmo são os discos, sempre são os discos, tá? E aí, se você vai usar SSD, eu acho que esse da Netac é legal, uma marca bacana. Se você vai usar HD, aí tenta usar HD próprio. Por quê, pessoal? Esses Iron Wolf, além deles serem próprios para NAS, terem uma vida útil maior, eles têm todo o esquema de ressonância, né? Que até, se eu não me engano, 8 unidades você consegue usar no mesmo case, né? Sem que eles comecem a vibrar e interferir um no funcionamento do outro. Como são 5 aqui, tá beleza, tá de boa. Mas se você quiser arriscar e usar discos normais, aí beleza, também pode ir, mas eu recomendaria se é novo e já nos Iron Wolf, que aí a diferença de preço é um pouco considerável, mas vale a pena, tá? E é isso, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, considere se tornar um membro do canal para ter acesso a outros conteúdos exclusivos. Esse vídeo ele é completamente free, porque eu estou meio que fazendo a propaganda do negócio aqui também do meu Apoia-se, mas a gente tem alguns conteúdos aqui que ele completo está só para membros, e temos também algumas lives que são só para membro também aqui do canal, conteúdo muito bacana e exclusivo. Valeu, pessoal. Obrigado.